sabia. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus. O meu início na música começou por influência dos meus irmãos, né? Eu sou o 9º filho e na época minha mãe, a gente morava num lugar bem complexo, assim, bem difícil, né? Tinha muito o crime, né? O índice de criminalidade era muito alto e minha mãe tinha medo da gente ir pra rua. E ela arrumou um violão, não sei se ela comprou, ela arrumou um violão para envolver a gente com a música. E aí o meu irmão mais velho logo já começou a desenvolver as primeiras notas e ele aprendeu o violão, depois o meu irmão, que é a escadinha, mais novo que ele, aprendeu também. Esse meu irmão, que era um pouco mais velho que eu, ele começou a estudar violão clássico, então ele passava horas e horas ali dentro do quarto estudando, até que um dia ele comprou um violão bonito, para estudar violão clássico. Ele ficava ali todo dia à noite dedicando, e quando ele ia para o serviço eu ia lá e começava a mexer no violão dele. Eu não queria pegar o mais velho, eu queria pegar o violão dele, que era muito bonito. E depois eu não sabia as notas, mas pelo material que ele tinha ali, e às vezes eu olhava pela brecha assim da porta, eu via ele fazendo as notas, eu ficava curiando. E quando ele ia trabalhar, eu pegava o violão, depois eu limpava tudinho, porque ele tinha o dom. Primeira vez eu não sabia, eu não limpei, e ele falou: alguém mexeu no meu violão, quem pegou meu violão? E eu calado. Mas foi assim que a música se deu na minha vida. E depois as coisas ficaram bem, eu aprendi a tocar, né, mais ou menos assim, umas poucas notas, né? Que naquela época o conhecimento não chegava nessa velocidade, mas aí eu comecei a cooperar com a minha mãe. Minha mãe fazia um culto na nossa casa e dava muita gente, muitos irmãos assim de perto e lá, porque minha mãe tinha aquela veia profética, né? Até hoje. E muita gente ia para ver o culto e eu tinha que ficar ali. Eu sendo mais novo, meus irmãos começaram a trabalhar e eu ficava lá tocando para minha mãe, os hinos da harpa, os coros, né? E foi assim onde tudo começou. Eu vim eu sou de uma família muito humilde, então as coisas para mim chegaram um pouco depois, né? Eu não tive aquela coisa da primeira bateria quando novo, tudo isso. Então, os meus primeiros momentos, contatos com a bateria foi bateria de lata ali que eu fiz, umas baterias de vasilha, pegava as panelas de minha avó e aí montava no chão assim e dizia que estava tocando. Então ali foi meu primeiro contato que eu tive com a música e logo após, né, eu vim crescendo, eu ingressei a uma igreja e aí nesta igreja foi aonde eu comecei, de fato, a tocar. Lembrando que a minha família é uma família de músicos. O pai e a minha mãe, eles tinham uma banda. Então, desde muito novo, desde muito menino, eu sempre estava no meio da música, assim, sempre. Né? Eu tenho fotos que mostram, a banda do meu pai e da minha mãe, eles cantando, e eu sentado do lado da bateria, assim, olhando pro cara, bem pequenininho, assim. E eu ingressei na igreja, comecei a tocar nessa igreja e lá nessa igreja eu fiquei durante 7 anos tocando nessa igreja. Foi onde eu tive minhas primeiras experiências assim com artistas maiores, cantores maiores, porque essa igreja tem uma gravadora e na época tinha muitos artistas de nome que faziam parte dessa gravadora. E quando os artistas iam para Salvador, aí eu acompanhava esses artistas. E aí foi onde eu comecei a ter um contato um pouco mais, vamos dizer assim, profissional na coisa. Porque eu acompanhava o cantor, aí o cantor gostava do meu trabalho e assim sucessivamente ele entrava em contato comigo depois. E cara, você pode fazer ali comigo, eu vou estar tocando em tal lugar. E aí foi onde eu comecei a ter esse primeiro contato com a música profissionalmente, né, e tal. A minha avó foi a primeira pessoa que me incentivou, a minha mãe, o meu pai. Então, assim, eu sou muito grato por tudo isso. A minha família sempre
sempre enxergou até em mim algo que durante um tempo ainda, enquanto eu estava na minha formação ainda de mente do que eu queria para minha vida, a minha família enxergou muito isso em mim, tipo assim, cara, o Baby, para eles é Ronald, né, mas eles falavam assim, o Ronald ele tem um futuro nisso, tem um futuro na música. Eu iniciei na música muito novo, né, por influência do meu pai, e ele tinha um padrão para a vida dele, né, e acabou que esse padrão que eu conheci dele, que foi na própria música, eu acabei me envolvendo com a música por conta dele, por ver ele tocando, né, meu pai é batera, né, e por conta disso, de ver ele tocar, eu comecei a pegar gosto, a me interessar. É bem verdade que no começo eu tinha interesse de outras coisas na vida, mas aí, pelo fato de ver meu pai tocando, comecei a me interessar pelo instrumento. A música na minha vida é desde sempre, desde muito novo, né? Desde muito cedo, me envolvi com a música. Comecei a tocar aos 12 anos de idade e me tornei profissional aos 19 anos de idade, assim, que eu considero, né? Que foi quando eu cheguei para Brasília e encarei, vamos dizer assim, o meu primeiro trabalho profissional, que foi com a banda de baile, né? E daí, com 19 anos de idade, eu comecei a me envolver cada vez mais com o baile, com a música. Fui crescendo, né? Você vai aprendendo, apanha dali, apanha daqui, começa a crescer. E comecei a descobrir uma série de coisas, né? Os estudos, e a gente começa a estudar, ver um outro mundo, outro horizonte. Então a música para mim é a minha vida, né? Desde sempre. Eu, como criança, olhando meu primeiro instrumento de impacto foi bateria, que eu ia para a igreja e eu ficava do lado do baterista tocando. Caramba, bicho, que parada doida, que a pulsação, né? E eu ficava ali com ele, com a pulsação, eu ouvia o bumbo, ouvia o surdo. Isso ali já me dava uma energia, né? Eu ficava assim perguntando, cara, que é isso? Que som é esse? Isso me agrada, isso. E eu achava legal duas coisas na igreja que tinha, que era a bateria e o instrumento de sopro, que tinha um cara que trocava um trompete e um trombone. Pô, mas tinha um naipe na igreja, aí os caras tocavam jazz. Cara, era impressionante, porque eles tocavam aqueles hinos da harpa, da Assembleia de Deus. Pô! E os caras colocavam altas frases, era lindo demais, cara. Então ali foi meu primeiro impacto com a música. Não, mas eu não saí tocando um instrumento, porque o meu instrumento mesmo eu só fui ter depois da adolescência. Que quem iniciou na minha casa aprendendo foi a minha irmã mais velha. Aí eu ficava assim de butuco olhando, pô, eu acho que eu dou conta de fazer essa onda aí, ó. Só que ela não deixava eu pegar o instrumento, ela brigava comigo. Aí quando ela ia dormir, eu ia lá no guarda-roupa, pegava bem. Eu sabia que eu sabia fazer essa nota aqui, entendeu? Foi mais ou menos assim. Cara, aí tô nesse mundo sem volta e não pretendo ir nunca mais.